Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação. Vou falar com André Gurgel, Country Manager da Houston Networks, que é exatamente o assunto que eu mais tenho gostado de falar, que é segurança. André, super obrigado pela sua participação. Tem bastante coisa para a gente comentar aqui hoje, não é isso? Tem bastante sim, mas a gente vai fazer esse assunto complexo um pouco mais fácil para chegar na audiência que espero gostar desse nosso bate-papo. Não, pois é, esse assunto ele é efervescente, não tem quem não esteja precisando conhecer ou saber um pouco mais. E a gente vai começar essa nossa conversa eu pedindo para você comentar comigo, falar um pouco da origem da Houston Networks, de onde ela vem. Tem uma curiosidade aí, são duas, até já me contou, são dois headquarters que eu achei interessante, Tempo de Brasil. Faz um overview da empresa para a gente contextualizar aqui a nossa conversa, por favor. Bacana. A Houston ela foi fundada em 2006, então ela já vem construindo a história dela no desenvolvimento de tecnologia para a cibersegurança há 16 anos. Ela possui hoje um headquarter na China e um headquarter no Vale do Silício, onde ambas plantas elas têm uma área de desenvolvimento muito forte. Nosso DNA é 100% desenvolver tecnologias para a cibersegurança. A gente veio de uma descendência de profissionais de empresas já renomadas no mercado, onde em 2006 construíram a Houston Network, né? E hoje, fruto dessa construção que ela já vem realizando há 16 anos, ela está presente no Gartner, ela já está com diversos casos de sucesso em diversos tipos de indústria. Ela foi nomeada recentemente pelo Gartner como uma empresa visionária, justamente por ter uma capacidade de ter uma abordagem de cibersegurança que responde especialmente às demandas desse mundo híbrido que a gente tem dentro do ambiente de TI. Então, e no Brasil, ela chegou em 2017, tateou o mercado, entendeu um pouco da cadeia de canais, como que ela faria negócio por aqui, parte de tributos, que a gente sabe que às vezes é um pouco desafiadora, até chegar com bastante força em 2020. Então, em 2020, eles aportaram investimento na operação do Brasil. Hoje, a Houston Brasil conta com 10 profissionais, distribuído entre 3 níveis de engenharia. A gente oferece um suporte TAC pós-venda em português. A gente tem a área de que constrói as alianças de parcerias. E a gente tem os times regionais que levam essa abordagem, esse portfólio, essas tecnologias para os clientes, né? Então, a gente tem regionais em Brasília, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, e a gente tenta levar esse contexto, né, de ferramentas para criar um ambiente de alta resiliência para a tratativa de cibersegurança. Então, a nossa predisposição é que isso chegue ao cliente de uma forma competitiva e com muita responsabilidade e em compliance com todas as normativas do regimento aqui local do Brasil, né? Sabe que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu lembrava, eu tinha conversado com a Houston em 2017, ou seja, no começo da operação, né? Até tem um papo fácil gravado em relação a isso. Agora, é incrível como em 5 anos, né, 2017 e 2022, eu aposto que o mundo é outro, ele só não virou de ponta cabeça porque a gente ainda está de pé. Mas no que diz respeito à necessidade de cibersegurança, se já era importante em 2006 na fundação, 6, 7, 2017 quando eu falei com vocês, agora, né, quais são os desafios desse momento e como é que vocês conseguem auxiliar nisso daí? Ótima pergunta, porque o nosso portfólio, as nossas tecnologias, elas acompanharam essas diferentes vertentes do mercado, né? Então, assim, a mudança de comportamento, de consumo da pessoa física, a ampliação da esfera do IoT, a questão de trabalho remoto, a questão de múltiplos devices conectando à internet dentro do corporativo, tudo isso amplificou a esfera de ataque e as indústrias de tecnologias de cibersegurança, elas precisaram criar tecnologias para monitorar
e responder a esses possíveis riscos, né? Então, a Hillstone ela tem uma abordagem, e eu gosto muito de olhar a cibersegurança sobre esses dois mundos, né? A eficiência na tratativa dos riscos já conhecidos, então você precisa ter tecnologia que a partir do momento que você entende o agente malicioso, você tem as ferramentas para bloquear, e mais recentemente, fruto dessa explosão de conectividade, surgiu uma necessidade de você tratar o desconhecido. E aí vem o desenvolvimento de tecnologias que aporta machine learning, inteligência artificial, onde as tecnologias passam a ser capazes de interpretar comportamentos, fazer por similaridades correlações para se antecipar a uma construção de ataque. O que a gente observou, e a Hillstone ela se fundamenta dentro de uma filosofia do See, Understand e Act, né? Tecnologias que te permitam primeiro enxergar, depois que te permita ter capacidade de tomada de decisão com inteligência e capacidade de mitigar e conter o risco propriamente dito, né? Então, cada frente dessa é uma outra sopa de letrinhas que a gente pode aprofundar ao longo da nossa conversa. Não, com certeza. Bom, e realmente nos dias atuais, com as empresas pisando fundo no acelerador da sua evolução digital, transformação digital, o nome que seja, a quantidade de informação que transita na empresa e até mesmo informações de segurança é muito grande, né? Como é que se pode analisar isso tudo de uma forma que seja consistente, eficiente? Porque é complicado, né? Vocês têm alguma forma de auxiliar nesse tipo de situação? Bacana. Aqui a gente, hoje, complementar a essa sua fala da explosão da quantidade, da volumetria do que se trata, a gente tem também uma escassez de mão de obra. O que faz com que as tecnologias hoje elas precisam ser capazes de automatizar. Porque hoje você não vai ter um recurso dedicado para olhar silo a silo, fazer as devidas interpretações e tomadas de decisões. Então, hoje, o contexto do que a gente oferece é sempre mirar o quê? Como é que eu construo um ambiente de alta resiliência na tratativas de recursos para cibersegurança? Um caminho fim para isso, depois você vai construindo isso do começo até chegar nesse ponto, é um entendimento do que a gente chama do XDR, né? O Extended Detection and Response. O que essa tecnologia ela é capaz de fazer? Naturalmente, imagina que você está com diversos sensores de cibersegurança produzindo informações e inspecionando, e produzindo informações, inspecionando e produzindo informações. Se você for capaz de explotar toda essa inteligência, todos esses logs que produzem essa informação por uma central de inteligência, ao ponto de que ela faça as correlações adequadas de forma rápida e retorne para um ambiente mais inteligente, e se há um evento, ele seja capaz de se antecipar à tomada de decisão e remediação, aí você está consumindo, né, ou construindo um ambiente mais eficaz do que as tecnologias estão disponíveis, né? É impossível garantir 100%, mas a automatização tem contribuído e muito para que a empresa adquira um grau de eficiência na tratativa dos riscos mais elevados possíveis. Não, isso que você acabou de falar me leva a cruzar com outro aspecto. Aliás, um artigo que você escreveu falando sobre as características dos ataques, tempo de permanência indetectado, né? Até eu queria que você chamasse um pouco a atenção para os pontos principais desse seu texto, porque isso chama toda a atenção para a necessidade que tem exatamente de toda essa minúcia no trato da segurança. Não, é perfeito, né? No texto eu menciono um caso do Merritt, que o atacante ficou dentro da rede por um período de quase um ano. E o que acontece? O atacante, na hora que ele está construindo o seu ataque propriamente dito, né? Normalmente ele passa por a construção através de etapas, né? Hoje existe uma concepção que a gente chama de Cyber Kill Chain, que ele vai dizer que é uma base de estudo, né? Onde vem do exército americano, onde eles estudaram como o atacante opera.
Porque para eu ser capaz de fazer uma boa defesa, quanto mais eu souber de como o atacante opera, melhores ferramentas eu desenvolvo para coibir que esse ataque se conclua em algo efetivo. Então, dentro dessa cadeia do Cyber Kill Chain, a primeira ação de um atacante é entrar na rede e dedicar tempo em fazer o seu reconhecimento. E por isso que as empresas às vezes estão com o atacante já há meses, há um ano, onde ele está lá adormecido, entre aspas, mas ele está justamente mapeando qual é a abrangência que ele consegue, que tipo de ataque ele consegue, aonde estão os dados importantes. Então ele fica ali adormecido do ponto de vista do cliente, porque o cliente não sabe que ele está lá, mas ele está muito ativo do ponto do atacante. E as tecnologias hoje, elas visam usar, mais uma vez, a inteligência artificial, os machine learning, todas as tecnologias possíveis, para que fique monitorando alguma ação que, por similaridade, ele fala, opa, tem um comportamento anormal aqui. Talvez isso seja um indicador de que há alguém construindo alguma coisa dentro da rede. Então você tenta, através disso, identificar, avaliar e já bloquear antes que ele chegue no estágio final, que é a tomada do comando e controle da empresa. Bom, se eu entendi direito, se o meu conceito está construído corretamente, você acabou de descrever o modus operandi do XDR, que é exatamente essa forma de você, de uma maneira estendida, analisar, acompanhar e mitigar ataque, né? Exatamente. Então ele tá, assim, não tem, né, tempo de descanso. O ambiente precisa estar 100% monitorado, produzindo informações. Mais do que isso, se encontrar a informação, ele precisa produzir indicadores para a tomada de decisão, isso é muito importante, e, consequentemente, os agentes de mitigação. Se você tiver esses 3 fluxos muito bem elaborados e trabalhando em prol do seu ambiente, mais uma vez você vai ter uma resultante de um ambiente com uma alta resiliência nas tratativas dos riscos de cibersegurança. É aí que as empresas deveriam mirar. A gente sabe que cada uma está num ponto de maturidade diferente, mas se elas observarem esse como o estado fim do ambiente que ela precisa construir, ela faz uma investigação, né, um mapeamento do estágio que ela está, atribui, obviamente, pesos sobre criticidades de cada aplicação, de cada serviço que ela oferece e constrói a base de tecnologia disponível. Hoje, tecnologia não é o maior problema. Né? As tecnologias têm muitas já difundidas, testadas, tem algumas que estão em curvas de maturidade, mas o desafio justamente é ter essa visão, começo, meio e fim, entender aonde a empresa está e criar o plano tecnológico para chegar num ponto de eficiência. Bom, e tem um aspecto que a gente não falou aqui, mas você me contou antes, que eu não quero deixar passar em branco, é que vocês têm a capacidade de consolidar informações oriundas de muitas soluções que não são as de vocês. Então, vocês são agnósticos e conseguem fazer isso, o que é fantástico, porque ninguém tem a força de chegar numa empresa e falar assim, joga tudo fora e coloca tudo meu amanhã. Isso não vai acontecer, né? Então, isso é muito interessante. Mas, para a gente, o nosso tempo já foi, mas eu queria que você comentasse brevemente quais são as principais indústrias que vocês atendem, as verticais, que a gente tem algumas obviedades aí da área financeira, mas eu acredito que vocês devam ter bastante penetração no Brasil e no mundo também em outras áreas, né? Sem dúvida nenhuma. A gente já tem um contexto de atender diversos tipos de indústria, financeiro, retail, service providers. No Brasil, a gente tem tido um sucesso muito grande dentro do ecossistema dos service providers. Por quê? Porque dentro do service provider, o cliente dele, ele é muito preocupado em operabilidade, né? Então ele não quer que o link seja interrompido, que a conexão seja interrompida, e para isso existem ataques que objetivam justamente, tem um ataque chamado DDoS, né? E o propósito do ataque é justamente gerar interrupção do serviço, derrubar. Então, as tecnologias para essa indústria a gente consegue responder com proteções nessa vertente, né? E outras que são tecnologias que são empresas que nasceram na cloud. É importante dizer que a gente tem um contexto de olhar para esse ambiente de cloud, porque o primeiro estágio da cloud, que é o IaaS, né, onde o cliente simplesmente ele
transporta as aplicações dele para um data center, dentro de um provedor de nuvem, mas não necessariamente ele está coberto às vezes ele tem desconhecimento sobre onde está a responsabilidade do dado, né? E o cliente é o dono da responsabilidade do dado. O provedor de nuvem, ele não vai ser responsável. Então, ali precisa um olhar importante nessa questão da nuvem também para que ele esteja protegido, né? Então, a gente tem bastante contexto, mas o mais importante é observar o que é crítico dentro do cliente, aonde está hospedado, o que impacta. A gente não quer que o cliente sofra danos de reputação por conta de um ataque. É um ponto que tem que estar bastante alerta, né, na cabeça, e por isso que a construção de uma cultura orientada à cibersegurança, onde você coloca diversos stakeholders na mesa para que eles dialoguem sobre a temática do impacto de um ataque, não é só uma responsabilidade do CISO, né? Deveria ser hoje uma responsabilidade compartilhada entre os executivos da empresa. Inclusive você falou no seu artigo o tamanho da multa que o Marriott levou, ou no mesmo caso do Brasil, que tem interrupção de serviço por N motivos, ransomware, DDoS, etc., reclamações que denigrem a imagem da empresa. Então, segurança tem muita ramificação, é um assunto que tem muita capilaridade, vai longe, né? Dá para a gente falar mais uma hora aqui, fácil. E a hora que chegar o 5G, então, a gente duplica toda essa esfera de riscos, que agora vai ficar bem divertido esse desafio. Mas bacana ganhar. Exatamente. Eu brinco, a nossa diversão é vencer o atacante, né? Então é uma corrida de quem está se preparando melhor, eles em tentar achar pontos vulneráveis e a gente de garantir que eles não alcancem os pontos vulneráveis com sucesso. Bom, eu não quero esquecer, aqui nesse ponto da edição do vídeo, eu vou colocar a URL do site da Houston Networks, até uma URL um pouquinho diferente, então, para todo mundo poder visitar, é muito legal, tem muita informação no site, e que a gente possa, numa próxima vez, estar em torno de uma mesa, tomando um café e gravando presencialmente um papo fácil, que tal? Sem dúvida nenhuma, será um prazer responder aí um convite desse. Não, maravilha, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com André Gurgel, Country Manager da Houston Network. André, muito obrigado, fique bem e até essa próxima conversa que não demora muito não. Até lá. Obrigado, Xandó. Um bom ano para você. Que a gente leve segurança no próximo ano para todos que nos escutam. Obrigado. Um abraço. Exatamente. Até lá.